Graça e paz. Onde tu estás, Senhor? Onde tu estavas, Mestre? Nós te procurávamos. Depois de um milagre extraordinário, de um dia de sucesso, de um dia de muitas realizações, o Senhor desapareceu. E Pedro o encontrou ajoelhado orando. E disse: todos te procurávamos. Mas ele procurava o seu pai. Havia uma identidade profunda entre filho e pai. Colossenses capítulo 3, verso 21. Pois não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Pais, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor. Era só esse: pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não fiquem desanimados, para que não entrem em depressão. Pais, o modelo que vocês imprimirem no lar de vocês vai determinar o que os seus filhos serão. Todos te procuravam, mas ele estava diante do Pai. Pai, nós somos carentes, profundamente carentes. Nós não temos nenhum significado sem a tua revelação. Nós pedimos que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações, para que o teu Filho Jesus seja glorificado, para que haja salvação em corações que ainda estão precisando de conhecer a Ti como Pai, e a edificação dos Teus filhos, pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E quando os discípulos o encontraram assim orando, ele estava profundamente concentrado. Eles viram que era preciso eles aprenderem a orar. Em Lucas, capítulo 11, vamos começar com o verso 1 e vamos ler até o verso 4. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixeis cair em tentação. Esta oração do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, ela é um pouco mais concisa do que do Evangelho de Mateus. Aqui nós temos, entretanto, o essencial. O que nós precisamos para um relacionamento? Pai.
Pais, não irriteis os vossos filhos. Pai. Grande parte das doenças são psicossomatizadas. Psique e soma. Psique é a parte emocional. Soma é a parte física, é o corpo. Psicossomático é aquilo que vem da alma para o corpo. Os nossos sentimentos de rejeição, de abandono, de inadequação, são os principais responsáveis pela nossa enfermização. E isto começa dentro de nossos lares. Cada um de nós aqui tem um background, uma história. Nós temos uma história lá do Éden, que vem vindo. Ela está grudada no DNA da célula. Nós herdamos uma rebeldia inata, uma atitude caótica, destruidora. Nós somos pessoas que nós trazemos dentro de nós uma anarquia própria desta rebeldia adâmica. Nós temos aí os nossos pais. Eu uso um texto bíblico, quando a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Porque a palavra de Deus diz assim: eu visitarei a maldade ou a malícia dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que quebram os meus princípios. Aborrecer a Deus é exatamente aquilo que nós psicologicamente quebramos, os princípios que norteiam a nossa personalidade. Se eu desobedecer a lei da gravidade, eu vou sofrer a consequência de uma queda. Isso é uma lei. Se eu desobedecer a lei da comilança, ou do equilíbrio, e comer demais, isso aí também vai ser um problema. Por que o nariz está acima da boca? Porque a boca é o lugar de entrada de alimentos. E se meu nariz não for suficientemente competente para eu perceber que determinadas comidas estão estragadas, aí ad revertere ad locum. Não tenha dúvida que você vai para aquele local, porque vai haver um desarranjo. Tudo tem uma ordem, é uma desobediência a um princípio. Se é voluntária ou se é acidental, não importa. Desobedeceu a lei, vem consequências. Mas eu não queria, mas desobedeceu, a consequência vem. E ela é imperdoável. E quando nós quebramos determinados princípios de Deus, do ponto de vista psicológico, por exemplo, relacional, o amarguramento que você guarda no seu coração, ele não só intoxica o meio ambiente, mas ele também faz mutações celulares. Eu estou estudando agora para escrever um livro sobre a raiz da amargura, que
parte de Esaú e vai até a Palestina dos dias atuais, onde o nosso fantástico presidente quis se colocar como embaixador de uma guerra de 4.000 anos, e que chamou Briguinha, e que na sua onipotência, barbaridade, por causa não só da barba, mas barbária, uma onipotência estupidificada, ele não sabe que ali tem uma raiz de amargura que vem brotando por milênios, assim como entre os fratricidas da Espanha, lá dos Países Bascos, que são irmãos de sangue, mas retêm uma raiz de amargura guardada celularmente. Estão estudos recentes provando que nós armazenamos muito mais do que genótipos e fenótipos. Nós armazenamos também os nossos psicótipos, as nossas reações aprendidas. E isto vai caminhando e entrando célula. Então eu tenho Adão, eu tenho os meus antepassados, e aqui eu tenho Augusto, Isabel, eu tenho Luiz, tenho Joaquim, tenho Maria, tenho Ema. Daí para frente eu não sei mais quem são, os Bisa e os Trisa, e estão lá formando a minha estrutura psicológica. E tem a barriga da minha mãe, e que hoje vou falar um pouquinho sobre a questão da rejeição. A barriga da minha mãe, aquela senhora de 43 anos que ficou grávida depois de 8 gravidezes, 8 prenhez e 6 filhos. Aí mais um. Para quê com 43 anos? E ela chorou do primeiro dia da gravidez até a aparição ou a delivrância, para ser um pouco mais acadêmico. E lá foi. Esse menino nasceu com uma desordem de aceitação intrauterina, que é a parte congênita, genética congênita. E aí entra num mundo onde há agressões, onde há violências, vários tipos de violências, violências de poder, violências sociais, violências sexuais, e toda esta forma. Então, o que Glênio é hoje aos 65 anos? Uma coisa é certa. Quando entrei para assistir uma exposição, alguma coisa na exposição essa semana, senti as vantagens dos 65 anos, porque não tive que pagar a entrada. Pelo menos esse benefício foi bem favorável. E paguei apenas a da minha esposa como meia. Então lá em casa 2 valem meio. Chegou essa matemática extraordinária. R$4 resolveram o problema de 16. Então nós vamos aqui olhar uma questão. O que eu sou? Adão, genética, congênito, ambiental. E o ambiental, ele vai até o que os judeus chamam de bar mitzvah, que é o tempo da pessoa que chega a ser tratada como homem. O menino ou a menina, bat mitzvah, é a menina. Então, como chegou este cara a ser o que é? Ou você?
a ser o que você é. É a nossa identidade, a nossa personalidade. E tem muita coisa nessa história aqui, tem muita coisa. Quando você olha o comportamento de uma pessoa, você diz assim, e começa a analisar aquele comportamento, apenas naquele momento você esquece as raízes. Por que ele está agindo como está agindo? Quais são os precedentes formacionais dessa personalidade? O que está ali atrás? E então, quando a Bíblia diz, pais, não provoqueis, vamos ler esse texto em Efésios, que é um pouquinho diferente de Colossenses. Colossenses diz, não irriteis a vossos filhos para que não fiquem desanimados, mas Efésios 6:4, ela usa um outro verbo. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provoqueis os vossos filhos a ira. Uma ira retida, concentrada. Um filho mal frustrado é um perigo. Mal frustrado por quê? Eu tenho ido, até a doutora Marisa hoje está aqui, eu tenho ido lá na sua casa para a gente estar estudando a Bíblia com eles, e estávamos vendo exatamente uma definição de um velho mestre que foi professor de psicologia na Universidade do Estado da Guanabara, antigo Estado da Guanabara, hoje Estado do Rio de Janeiro, tão sofrido nesse momento por estas tragédias de enchentes e sofrimentos que foram causados durante essa semana. Mas o professor Hans Lippmann, que foi discípulo de Freud, e eu tive o privilégio de ser aluno dele na faculdade, e ele dizia com o seu português carregado na sua forma austríaca, ele dizia, educar é saber frustrar. Quanto mais bem educada é uma pessoa, mais bem frustrada ela é. Educar é saber frustrar. Porque frustrar, você vai ter que frustrar. Porque você tem uma criança que é um monstro. Ele é um vulcão de rebeldia adâmica. Ele é um possessivo. Ele é um ser mentiroso por essência. Toda criança mente. Ninguém ensina a criança a mentir. Ela mente porque ela é uma mentirosa. Aí eu vou dizer uma coisa dura, porque ela é espiritualmente filha do pecado, consequentemente filha do diabo. Mas a minha criança, isso dói, pesa, mas é verdade. O bicho, aí você tem que botar a educação, que é de fora para dentro, tentando limitar aquele potencial de rebeldia. E por isso que Lippmann dizia que é saber frustrar. Porque se eu não souber frustrar, eu vou frustrar demais, eu vou reprimir, e essas repressões vão gerar verdadeiros tumores ali dentro, que vão brotar posteriormente. E todas as doenças psíquicas, os neuróticos levam vantagem. Benditos sejam os neuróticos. Todos nós temos um pouco de neurose. Quem não tiver, não é filho deste mundo. Não tem ninguém saudável nessa terra. A minha Bíblia diz que da planta do pé ao ápice da cabeça, não há coisas sãs,
senão feridas e contusões. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Não existe gente normal psicologicamente falando. Se você é um neurótico, solte foguete. Se você é um psicótico, tem remédio. É só tomar Prozac e etc e tal que melhora. Se você é um esquizofrênico, aí já uma coisa vai ficando mais difícil. E se você é um psicopata, oh meu Deus, tem misericórdia. Aí não tem jeito. E a classe dos psicopatas vai entre 17 e 24. É os números que a Associação Internacional de Psiquiatria colocou como uma definição de graus. Os psicopatas, os serial killers ocupam aí o 23º e o 24º lugar. E é uma turma, olha, felizmente é o menor número, mas eles estão aí. E dentro da igreja nós temos muitos psicopatas, e muitos pastores psicopatas, e muitos padres psicopatas, e muitos líderes psicopatas. Não matam, mas esfolam e alejam. E o assunto é sério. Agora, como é que isso surgiu? É um problema que a ciência está tentando descobrir, mas muito daquilo acontece no ninho da família, no lar. Carências de relacionamentos. E hoje nós estamos vivendo a privação das relações. Os pais estão querendo ficar ricos, estão colocando filhos pobres de emocionalidade, com ausência de toque. São preocupados com a conta bancária e não com a relação com as pessoas. Tem uma bela televisão a plasma, mas não tem um plasma no sangue para ter emoções e para poder se contactar com as pessoas. E as pessoas estão morrendo de frieza, de falta de afeto. Filhos que não recebem abraço, que não sentam no colo. E quando sentam no colo são violentados por pais e avós tarados, adoecidos, que precisam de cura e que têm cura na cruz de Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é lugar de curar doentes. Ele curou os paralíticos, ele curou os lunáticos e ele curou os endemoniados. É interessante a palavra curar para endemoniados. Paralíticos é físico, é corpo. Lunáticos, psicológicos, é a psique. E endemoniados, parece que são doenças de fortalezas diabólicas que tomam conta da mente da pessoa. Mas ele é o curador, e o único curador desse mundo é Jesus. É aquele que sara as lembranças. O doutor Charles Salomon, ele é um médico, ele é um engenheiro que depois fez curso de psiquiatria. Nos Estados Unidos tem essa possibilidade. Ele fez um trabalho e acabou se dedicando ao problema da análise. Ele disse como em todos os métodos de aconselhamento houve um contínuo processo de desenvolvimento ao longo dos anos. Em 1970, quando comecei a aconselhar, minha rotina incluía elaborar um histórico de vida do paciente como parte da entrevista inicial. Ao elaborar esses relatórios, descobri um tema comum às vidas de todos aqueles com quem trabalhei: rejeição. Alguns pacientes tinham sido rejeitados publicamente, verbal
e física pelos seus pais e por alguma outra pessoa significativa em suas vidas. Outros foram rejeitados de maneira surda e sutil. Rejeições. Eu posso imaginar que a minha mãe não queria me rejeitar, mas ela me rejeitou. Eu posso imaginar que quando uma moça fica grávida e tenta abortar aquela criança, ela rejeitou. Ou ela pensa em não aceitar aquela criança, ela rejeitou. E a sinapse nervosa e o nosso sangue corre via cordão umbilical. E as informações são transmitidas ao feto. E o feto tem um armazenamento no cérebro e ele se lembra daqueles sentimentos que estão sutilmente e surdamente inseridos no seu ser. Não houve uma coisa voluntária, mas houve uma realidade. E essa realidade existe. Nós não podemos negar. Ela está aí. E ela vai refletir. Nós temos muitas pessoas que na idade adulta se tornam pessoas que chamam a atenção. Elas procuram usar coisas para chamar a atenção. Elas gritam na rua. Quando gritam na rua, eu digo, é a maneira de se vestir, a maneira de agir, para chamar a atenção. Olha, gente, eu existo, eu sou uma pessoa que vim a esse mundo, ninguém olha para mim. É a forma de vestir, a forma de se comportar, é chamando a atenção. Por quê? Porque não existe aceitação. Não se sentem aceitas. O que está atrás da rejeição é muito forte, é muito grande. E o Dr. Salomon diz que alguns pacientes têm sido rejeitados publicamente, mas outros são rejeitados sutilmente. Os pacientes rejeitados publicamente por seus pais conseguem entender até certo ponto a raiva e a falta de confiança resultantes. Todavia, essas pessoas frequentemente não viam a conexão entre o seu atual ajuste emocional e social deficientes e os eventos traumáticos de sua infância. Não conseguem identificar o problema que está por trás dessa rejeição. E ele diz, os pacientes rejeitados de maneira sutis podem sofrer danos emocionais tão grandes quanto os outros, mas desconhecem a sua origem. Alguns, de fato, ouviram seus pais dizendo que os filhos não eram desejados. Rejeição pública. Enquanto em outros casos, os pais entregaram os filhos para a adoção. Pessoas adotadas, por exemplo, são, por definição, pessoas que têm ou que foram rejeitadas. Sentem o sentimento de rejeição. Mesmo que os pais naturais não tivessem tido outra escolha, filhos adotados frequentemente pensam que houve ou que há algo errado com elas para que a rejeição acontecesse. Outros foram rejeitados sem perceber a rejeição. Ali existe um estado que está vigindo no seu psiquismo. Por rejeição, entendo a ausência de amor significativo. Presta atenção à palavra do Dr. Salomon. Por rejeição, entendo amor significativo. A ausência de amor significativo. Ser rejeitado não quer dizer que não haja amor envolvido, mas que, por uma razão ou outra, o amor não preenche ou edifica.
o resultado da rejeição geralmente é uma capacidade prejudicada da pessoa poder dar e receber. Ela não aprende nem a dar-se, nem a receber. Vive um drama. Quando dá, cobra. Quando recebe, tem que pagar. E essa pessoa está aí num mundo envolvida com as suas dores da alma. As pessoas sentem-se rejeitadas por muitas razões, como superproteção, aceitação baseada no desempenho, a morte prematura dos seus pais, uma longa hospitalização na infância e até por saberem que são do sexo oposto àquele que seus pais desejavam. Algumas vezes a rejeição é sutil, não intencional, irreconhecível, inevitável, ou tudo isso junto. E está lá. E está lá. Um filho super protegido, ele começa a sentir que ele não consegue realizar as coisas porque tem uma galinha com as suas asas protegendo e deixando o filho sufocado. Ou um filho largado, filho de Inhambu, que vai para o mato e se desespera, já sai do ovo correndo, não tem mãe, vive sozinho. É outro problema de rejeição, falta de toque, falta de afeto, falta de relacionamento. A criança super protegida não tem permissão de tomar as próprias decisões na sua idade, razão porque não desenvolve confiança em si mesma ou na sua capacidade de elaborar decisões. Seus pais lhe dizem por princípio que ela não é capaz de tomar decisões. Assim, considerando-se inferior, desenvolve um complexo terrível de inferioridade. Seus pais a amam tanto que fazem tudo por ela, exceto permitir que ela se torne uma pessoa, um adulto. Obviamente, isso não é intencional e geralmente nem os pais nem a criança percebem o que está acontecendo. Esse sufoco que muitos de nós, eu tenho pedido a Deus misericórdia pelos erros que eu cometi na educação dos meus filhos. Se eu soubesse determinadas coisas que estou sabendo hoje, teria errado menos. Errar, ninguém vai deixar de errar. Mas teria errado menos. Teria tido um pouco mais de atenção para com estes filhos. Teria, disse isso domingo passado, teria sido menos pastor e mais pai. Mas Jesus veio trazer um conceito lindo, pai. E este pai não é um pai que rejeita. É um pai que acolhe, que aceita, que se envolve. Nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões,
e nos confiou a palavra de reconciliação. Presta atenção nesse texto. Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Ele nunca esteve brigado com o mundo. Ele nunca esteve de mal com as pessoas. Ele estava em Cristo reconciliando as pessoas com Ele. Porque Ele nunca ficou de birra com as pessoas. Não foi Deus que fugiu das pessoas. Foram as pessoas que fugiram de Deus. Não foi Deus que virou as costas para as pessoas. Foram as pessoas que viraram as costas para Deus. Mas Deus não ficou imobilizado, paralítico. Ele veio ao encalço de cada um de nós para nos alcançar. Porque Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para nos reconciliar com Ele. Essa reconciliação é Ele que promove como Pai. E o Filho disse que o conceito que Ele veio revelar foi um conceito de um Pai que ama desesperadamente, loucamente, uma humanidade perversa e egoísta. Mas Ele ama tanto, que é aquele amor furioso lá da cruz, para nos atrair a Ele e nos libertar de nós mesmos, porque o nosso problema é o nosso egoísmo adoecido e adoecedor. Para nos curar. Pai, família, uma família. As crianças, ou a criança super protegida, super mimada, frequentemente se torna ambivalente em relação a seus pais. Ela os ama pelo que fazem por ela, mas ficam ofendidas pelo que fazem para elas. Eles são tão protetores que não permitem a criança errar. Se é uma coisa que eu admiro meu Pai Celestial, é que Ele não botou aquele chiqueirinho no jardim do Éden. Se é uma coisa que eu detesto, ver uma criança dentro do chiqueiro. Se vocês quiserem me ficar bravo como na casa de vocês, que vocês tiverem filho pequeno, não me bota criança em chiqueiro. Aquilo ali é uma prisão de Bangu 2. Não bota criança em chiqueiro e não bota andador para criança. Aquilo é uma violência. Bota aquele negócio, o menino, deixa o menino sujar no chão. Chão foi feito do homem foi feito do chão para ficar no chão. Mas esses pais, eu lembro de mim, da minha mulher, que a gente lavava as mãos para pegar no filho e passava álcool. O primeiro. O segundo já é. O terceiro. Mas lavava as mãos e ficava com aquela frescura toda. Menino tem que ficar no chão. Menino tem que comer barro. Para criar imunidade. Estou falando alguma coisa errada, doutor? Hein? Para diminuir a imunidade, né? Muito perfeito? Ah, é? Olha que coisa boa a gente ter. Mas ele precisa criar resistência, não precisa? Ah, é a palavra certa. Viu como é? É recriar resistência. Eu me lembro de Philip Oakes. Eu fui babá de Philip Oakes em Teresina. Em troca das aulas de inglês de Charlene Oakes,
eu cuidava do Philip. Hoje ele é comandante de voo internacional da American Airlines. E o Philip tomava banho em água filtrada, fervida, mineral. Havia uma água em Teresina chamada Socopo. Água Socopo. Chalene fervia aquela água, filtrava aquela água para dar banho no Philip. E quando o Philip estava assim com uns 11 meses, mais ou menos, ele estava cheio de perebinhas no corpo. E eu ia para a casa dela para cuidar do menino, para ela poder dar as aulas. E um dia chegou o Dr. Lívio Parente, ele tinha terminado o curso dele lá em Recife, e o Lívio foi lá ver na casa da Chalene, e ela disse: Lívio, o Philip está com muitas feritinhas. E o Lívio examinou e disse: Dona Chalene, bota esse menino no chão. Aí ela disse: Lívio! Ela teve filho com 45 anos de idade, o primeiro filho dela. Ela hoje mora nos Estados Unidos, está bem velhinha, o pastor Ox já morreu. Filho de avô, não era filho de pai. E ela tinha um cuidado: bota esse menino no chão que ele está com falta de resistência. E ela foi constrangida aí. Um dia eu disse: Dona Chalene, vamos botar o Felipe no chão. Não, Clênio, eu digo: vamos botar que é para ele ficar bom, senão você vai matar. E botou e lá foi. Eu acho que o Dr. João Henrique, que está aqui, se lembra de um caso de uma moça que veio de Rotary Internacional. Ela veio para cá, ficou numa das cidades, eu não sei se foi Sertanópolis, uma cidade aqui. E essa menina chegou aqui, ela pegou uma infecção e morreu. Até fizeram para ver qual era a causa da morte. E a causa foi falta de resistência. Tem tantas coisas que acontecem, né? E nós não deixamos os nossos filhos errar. Super protegemos. Mas Deus não bota corrente na perna de ninguém. E quando Deus acolhe com o seu amor, não é um amor que tem tempo de validade, é um amor eterno. E quando esse filho faz uma bobagem, ele não fica lá longe. Eu contei há um tempo desses aí, que um dia eu ia para um casamento e o meu filho estava brincando no quintal, todo enlameado, e brincando lá com a lama, e ele estava sujo, e eu tinha vestido uma camisa branca, uma gravata vermelha, e fui dar um tchau para ele. Filho, papai vai para o casamento. Tchau, filho. Ele disse: tchau, pai, deixa eu dar um beijo em você. E eu disse: não, filho, você vai me sujar. Pai, eu queria lhe dar um abraço. E até hoje esse negócio dói na minha alma, sabe? Por causa da minha camisa branca. Eu deixei meu filho distante. Mas Jesus não fez isso. Ele se sujou com o meu pecado para me abraçar. Nós pegamos os nossos filhinhos e vestimos eles de palhaço para ir para o casamento. Bota até terninho no bichinho. As meninas vão com uma roupa e não pode sujar, e não pode sujar, e não pode sujar. E elas vão lá para ser uma vitrine, um modelinho de vitrine. E aqueles bichinhos querendo brincar, querendo ir sujar. E fica: não pode, não pode, não pode, não pode. Pais, não irriteis os vossos filhos.
Criança é criança, e criança precisa viver no barro, criança precisa viver no chão, criança precisa brincar, ir para o parquinho. Lugar de criança não é em casamento vestido de noivinho, lugar de criança é ficar lá no parquinho, sujando, para crescer com saudabilidade. As mães e pais nas crianças para a igreja e vem um mundo de coisas com as roupinhas para mostrar para os outros que tem roupinha bonita. Para com isso, deixa vir de shortinho, deixa vir do jeito que pode, não fica aí. E por favor, a criança não vale pela roupa que tem, ela vale pelo que ela é e pelo afeto que ela recebe. Às vezes a gente dá um bocado de presente para os nossos filhos, mas não fica nem um pouquinho com eles, presente com eles. E acha que isso... Mas eu estou fazendo o melhor. Eu sei que você está fazendo o melhor, mas é por ignorância, está quebrando uma lei. Está quebrando uma lei. A criança cujos pais a amam pelo que ela faz e não pelo que ela é, a aceitação baseada no desempenho, também sente-se rejeitada. Se você passar, se você for aprovado no vestibular, eu te dou um carro. Sabe o que se chama isso? Chantagem. Se você fizer tal coisa, eu te dou tal coisa. Ela não é amada pelo que ela é amada pelo desempenho dela, e se o desempenho for para mostrar lá no público, olha lá o meu filho. O meu filho é o herói, é o que recebeu a medalha, é o primeiro lugar. Mas o filho do pai, do pródigo, o meu filho é o fracassado, mas ele é recebido com honras reais. Isso é amor. Esse negócio que a gente tem em família, de proteger determinado filho em prol de outro, nós temos uma crise entre Esaú e Jacó, porque Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. E nós temos uma rachadura que chegou até os nossos dias por causa dessas preferências e esses problemas relacionais. O padre Fábio de Mello escreveu um livro, Quem me roubou de mim? Muito interessante o livro dele. Muito interessante. E ele mostra os sequestros emocionais. Pessoas que são sequestradas na sua emocionalidade, em face de educações restritivas, proibitivas. Quando um adulto não gosta de criança, é porque ela foi maltratada na sua infância. Ela sofre com aquele contato. Criança faz barulho, criança suja, criança é isto aí. E é uma bênção do Senhor, é uma herança de Deus. Que suja, suja. E maldita foram as fraldas descartáveis. Maldita por quê? Porque estão acabando com a natureza. Infestando a natureza de merdeáceos. Bendito o tempo que se lavava a fralda suja. E tinha mais emocionalidade até mesmo. Eu nunca gostei, ficou mesmo. Ficou mesmo, o pleonasmo não, o cacófato aqui ficou lindo, nunca gostei. A sujeira toda de limpar criança. Eu só limpei um filho de cada vez.
dos 3 fazendo vômito. Mas graças a Deus que as mulheres nasceram com o estômago melhor. Agora nós temos, queridos, que olhar o problema da rejeição. Ela é muito mais séria. Mas o problema da aceitação é uma coisa linda. Vamos terminando aqui hoje, a gente vai dar uma caminhadinha rapidinha. Vamos ver o Salmo 103, 13. Deus se coloca na posição de um pai, não de um palhaço, de um pai, que verdadeiramente é pai, não apenas genitor, não apenas um cofre de esperma, mas um pai. Ele se põe nessa posição e diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Eu me lembro de um velho amigo meu lá de Recife. Ele disse assim: pastor, é o pai que se compadece. Não é o pai que fica numa posição elevada, mas é aquele que como o pai desce. Como o pai desce até a altura do filho. Como um pai se compadece. Compadecimento é padecer com. É viver a experiência igualmente com. O filho é uma pessoa. E essa pessoa precisa ser tratada como pessoa dentro da sua idade. Como criança, eu tenho que agir como criança com ela. Os discípulos de Jesus ficaram enfurecidos porque trouxeram as crianças para que ele as abençoasse. Tira essa criança. Criança não era bem-vindo. Tira essa criança. Tira essa criança. E Jesus disse: por favor, não façam isto. Quando eu tive que vir ao mundo, eu tive que vir como criança. E eu tenho muita simpatia pelas crianças. Se vocês não querem, deixam vir a mim as crianças, porque das tais é o reino dos céus. E ainda disse mais: se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, vocês não vão participar do meu reino. Pior gente do mundo é adulta. Esses adultos rabugentos e ranzinzas, que não sabem entender o que é uma criança. É por isso que alguém já definiu o avô como um bicho que o filho amansou para o neto montar. É preciso que o filho amance. E não há ninguém que quebre a castanha melhor do que um filho na boca do pai. Quando temos um pai aí, besta, duro, tem que ter uns filhos aí. Deus manda de propósito. Dizer: é a propósito que eu vou mandar esse filho para você abaixar sua crista. E aí nós dizemos assim: mas que bênção, Senhor. O Senhor me mandou esse filho para tratar comigo. E eu te dou graças porque esse é um presente teu. Como um pai se compadece. Eu vou mais para adiante na próxima vez. Mas nessa família, nesses dias da família, nós estamos valorizando o tema, estamos enfatizando o tema da família. Na quarta-feira passada, a Cota trouxe um estudo sobre sexualidade, que vale a pena você ouvir. O Eric já disse isto e eu reforço. Mostrando as várias formas e deformações do tema da sexualidade. Nós aprendemos sexo em revistas pornográficas, em filmes pornográficos
E a Bíblia é um livro que fala de sexo como ninguém. Sexo não é coisa do diabo, é assunto de Deus. E Ele sabe como fazer esse assunto funcionar adequadamente. O problema é que o diabo desorganiza e torna uma coisa preciosa se tornar uma coisa terrível. Eu, quando era adolescente na igreja, não se podia falar na palavra sexo, que já era um palavrão. Graças a Deus que estes preconceitos estão sendo quebrados e hoje a gente pode falar e tratar do assunto com clareza e com verdade. E para que cada pessoa possa ser curada das suas informações doentias, das suas taras, das suas manias que já estão aí impregnadas nisso. Mas burro velho não aprende a marchar, mas Jesus Cristo costuma transformar burro velho em burro novo. Ele tem uma especialidade de trocar coração. E eu creio nesse evangelho de transformação. Você pode não aprender a marchar, mas a marcha do Senhor vai alcançar o seu coração e você vai ser transformado. Creio nesta verdade, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera eficazmente em nós. Creio que é possível haver libertação e, se eu fui rejeitado, a coisa mais linda é... Vamos só passar de raspão. Vamos ver Isaías 40, 11. Perdão, Isaías 49, 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadece do filho do seu ventre? Mais ainda, que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Que coisa linda, né? Outro dia eu vi uma história triste de um casal que foi jogar e ficou jogando lá na casa de jogo e deixou a criança abandonada. A criança teve desidratação e acabou morrendo, porque os pais ficaram entretidos com aquelas máquinas de jogo. Isso é possível? É possível um pai ficar enlouquecido porque deixa a criança num carro e vai trabalhar e na época do frio ou na época do calor essa criança morrer? É possível, tem acontecido. Não creio que seja isto um ato de vontade, mas é o esquecimento, é a falta até de sensibilidade. Pode ser que na raiz disso esteja um sentimento de rejeição. Mas ainda que meu pai ou minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Há um Deus Pai que acolhe e que não nos sufoca e que não nos impede de crescer, porque Ele é o Deus da libertação e da liberdade. Você errou, meu filho, vem cá no meu colo. Eu sou aquele Deus que cura, que liberta, que tira o peso, que tira a lama. Eu sou o Deus da misericórdia e da graça. Eu creio nisso, irmãos. Você crê nisso? Pois então, vamos continuar sendo tratados por esse Pai Celestial, pelo seu Filho e pelo seu Espírito, na relação das nossas famílias. Se você tiver alguma coisa para pedir perdão aos seus filhos, peça. Não fique na posição aí orgulhosa, dizendo, não, eu errei, mas todo mundo erra e é assim mesmo. E a gente, assim mesmo. Mas se eu errei, já que eu errei, e quando eu errei, Senhor, me dê graça de dizer aos meus filhos, me perdoe, filho. Eu não fui o pai que deveria ser. Eu quero pedir perdão a você por algumas vezes que eu agi errado.
E se o Espírito Santo de Deus lhe mostrar onde você agiu, você vai especificamente e fale daquele ponto. E você verá o que Deus vai fazer nesse assunto. Esse assunto de Deus. Não fica aí também escarafunchando, tentando procurar o que a luz do Espírito Santo não revela. Porque tem gente que fica aí escarafunchando. Deixa eu ver onde é que tem. Deixa eu ver onde é que tem. Aí fica igual porco naquilo. Procurando não sei o quê. Não fica fazendo isso não, porque não vai dar certo. Mas se uma coisa que dá certo, e certo mesmo, é que Jesus nos amou com amor eterno. E Ele não veio aqui para que a gente fosse um religioso doente e adoecedor. A Igreja de Jesus Cristo é uma comunidade terapêutica. É uma Betesda, é uma casa da misericórdia, é um lugar do acolhimento, é o lugar da aceitação do falido, do rejeitado. Ele nos leva nos seus braços como cordeirinho. Ele nos conduz para o seu regaço. E ele veio naquele momento especial. Ele deixou esse cerimonial para ser uma mensagem concreta do seu amor profundo. Ele disse: sempre que vocês reunirem para celebrar a minha chegada nesse planeta, vocês lembrem que a minha morte é o ponto nevrálgico para a libertação de vocês. Vocês precisam lembrar que eu morri, mas eu ressuscitei. E naquela morte eu fiz um trabalho extraordinário. Eu fiz com que vocês participassem da minha morte. Aquela não é uma morte solitária do Rabi de Nazaré. Aquela morte não era uma morte individual. Era a morte coletiva. Era a morte da humanidade. Eu gosto muito quando a Mary McNuff diz com tanta graça: se Herodes pudesse escrever ali, aliás, Pilatos pudesse escrever o epitáfio ali na frente do túmulo de Jesus, ele dizia assim: aqui jaz aquele que se dizia rei dos judeus. Se Satanás pudesse um epitáfio ali, ele diria: aqui jaz Jesus Cristo, a quem eu venci na cruz. Mas se Deus pusesse um epitáfio ali, ele dizia assim: aqui jaz a humanidade que eu crucifiquei juntamente com Cristo na cruz. Quem crucificou Jesus foi o Pai. E Ele crucificou Jesus porque Ele precisava me fazer morrer para o meu egoísmo, para a minha insensibilidade, para a minha falta de carinho, para a minha falta de afeto, para os meus medos, para as minhas taras, para os meus problemas emocionais, para o meu ego, para o mundo, para a opinião do mundo, para a opinião das pessoas. Eu não preciso viver na busca da opinião de quem quer que seja, porque eu sou um aceito pela graça de Cristo Jesus. Eu não preciso ser avalizado pela sua aprovação. A sua aprovação pode ser uma bênção, mas também pode ser até um prejuízo, porque eu vou ficar pensando que eu sou aprovado porque você gosta de mim. Eu fui aceito por Deus, eu sou amado por Deus. Isto é onde forma a nossa identidade. E Jesus diz: lembrem-se disso de mim. Lembrem isso de mim. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br.
www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.